que é resistência? Por que muitas vezes devemos agir com resistência? A resistência de Mardoqueu é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui não é uma pré-aula, é uma aula completa, onde eu vou comentar a lição do início ao final. E tem por objetivo ajudar os professores a preparar suas lições e também facilitar aquelas pessoas que não podem comparecer à aula por algum motivo justificável. Então, nós não estamos aqui promovendo a ausência de ninguém das salas de escola bíblica dominical de sua igreja, mas aqui estamos para ajudar e contribuir para que vidas sejam edificadas. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer por esta grande oportunidade de estar aqui para realizar mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra, mas também ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender, pois esse é o intuito de aprendermos a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê um programa, mais uma vez, edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode contribuir aqui com o canal, divulgando o canal para pelo menos mais 3 pessoas. E como é que você pode fazer isso? Aqui ao lado, ó, embaixo tem um botão que você pode clicar e compartilhar. Enviar para suas redes sociais, enviar para o seu status também, do seu WhatsApp, enfim. Você pode enviar para que outras pessoas conheçam o canal e sejam edificadas. Mas também não esqueça de deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal. Marque lá todas as notificações, tá bom? E faça o seu comentário. Diga o que você achou dessa aula, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo. Eu deixo o meu abraço aí para a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Também você que está me assistindo fora do Brasil, receba o meu abraço. Que o bom Deus continue abençoando cada vida em nome de Jesus. Bom, a lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 25 de agosto de 2024, com o tema A Resistência de Mardoqueu. Vai faltar só 3 diazinhos para o aniversário da minha menina princesa, que é comemorado no dia 28 de agosto. Desde já eu peço a sua oração pela vida dela, tá? Minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, tá bom? Faz aniversário no dia 28 de agosto, tá bom? E você aí, contamos com as suas orações em nome do Senhor Jesus. Texto áureo. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandado do rei? Ou seja, por que tu não cumpre? Porque passas por cima. Esté 3:3. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. E aí eu quero explicar um pouquinho sobre a questão dessa parte ética e moral. A ética cristã aponta os valores que devemos adotar baseados na Escritura para uma conduta ideal em nosso comportamento cristão. Então, o que é a ética cristã? São os valores. E o que é a moral? Moral se manifesta na ação concreta de uma pessoa. Então, a ética são os valores, o que está na palavra, e a moral é se conduzir de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, por isso, a ética tem a ver com os valores e a moral com o colocar em prática aquilo que nós temos como valores. Então são duas palavras que às vezes parece se confundir, mas agora você vai ter esse entendimento. Já tem, está apenas relembrando, a ética são os valores
Ética cristã, baseada na palavra de Deus. E a moral é a prática desses valores. Às vezes você vai ouvir alguém dizer assim: ah, você não tem moral para falar sobre isso. O que essa pessoa quer dizer com isso? Ela quer dizer que a pessoa não pratica aquilo que ela está ensinando. Leitura bíblica em classe. Esté 2, 21 a 23, capítulo 3, versículos 1 a 6. A palavra-chave da lição de hoje é resistência. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também. A palavra resistência refere-se à capacidade de enfrentar, suportar ou recusar algo que é imposto. Foi justamente isso que Mardoqueu fez. Sem ceder. Se a pessoa decidiu resistir, ela vai até o final. Pode significar oposição a uma força, pressão ou influência externa, seja física, moral, política ou psicológica. Então a pessoa pode resistir fisicamente, a pessoa pode resistir moralmente, a pessoa pode resistir politicamente. Não, eu não concordo com esse tipo de ideias. E ela pode também resistir psicologicamente para não se deixar levar, a ser tomada por algum pensamento que leve ela à ansiedade, ou possa também daqui a pouco apresentar um quadro depressivo, enfim. No contexto psicológico ou social também pode implicar em manter-se firme em suas convicções ou valores diante de adversidade. Você se considera uma pessoa resistente? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Objetivos da lição. A lição tem 3 objetivos que são justamente os 3 tópicos para desenvolver o tema A Resistência de Mardoqueu. 1. Tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. 2. Abordar a exaltação de Amã pelo rei. 3. Relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Introdução. A ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Nós vimos isso na lição anterior. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presente aos seus súditos. Então nós vimos essa questão do casamento. E aqui nós estamos tendo uma continuidade. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo sobre a necessidade de conhecer o todo para depois analisar as partes. E aí você vai ter uma compreensão. Se pegarmos textos isolados de qualquer livro sem conhecer o todo, nós com certeza vamos acabar tendo um entendimento errado daquilo que estamos analisando. Então, se nós seguimos a sequência dos fatos, nós temos uma compreensão muito mais ampliada. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presente aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Mais tarde nós vamos ver que, de certa forma, havia uma certa pressão quanto a essa questão de quem era judeu. E aí nós vamos ver isso. Havia muito o que acontecer na corte. Conspiração, inveja e tramas. A história continua. Então nós precisamos continuar estudando o texto de Ester, o livro de Ester, para compreendermos o desenrolar, até chegar a hora que Deus usa Ester para livrar o seu povo de ser exterminado por causa do propósito de trazer Cristo à terra, e o Cristo veio dos judeus. Então, era judeu, então não podia o povo ser exterminado de maneira nenhuma. Tópico 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Aqui nós vamos falar de 3 pontos para explicar esse tópico, que vai explicar o tema da lição como um todo, que é a resistência de Mardoqueu. Primeiro, os bastidores do poder. Todo poder, todo local tem os bastidores. Segundo, a investigação. Terceiro, o registro dos fatos. Então nós vamos falar desses 3 pontos aqui. 1. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. Isso é triste, né? Facção, divisão, tá? É de natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Quando o apóstolo Paulo detectou na igreja de Corinto esse tipo de coisa, ele escreveu
esse tipo de comportamento, ele escreveu para a igreja de Corinto para combater facções, divisões, porque estava vendo isso lá. E isso caracterizava crentes carnais, crentes que não estavam tendo um crescimento espiritual adequado. Porque quando o cristão tem um crescimento espiritual adequado e se torna maduro, ele não entra nessa questão de divisão, de facção, de ficar guerreando por causa de poder. Porque nós sabemos que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Estamos trabalhando em unidade para um só propósito, para um só objetivo: propagar o reino de Deus. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Então, esse tipo de comportamento é algo de origem maligna. E eu quero colocar para vocês aqui na tela Tiago, capítulo de número 3, versículos de número 14 a 18. Tiago 3, versículos 14 a 18. Vou colocar a Bíblia aqui na tela, o texto na tela, para vocês poderem ver. Desde já, se você quer baixar essa Bíblia, ela só serve para computador e notebook. Ela não serve para celular, mas na descrição desse vídeo aqui tem também para celular. Você vai baixar, vai descer aqui a descrição do vídeo e vai procurar Bíblia para computador ou notebook ou Bíblia para celular. Você vai clicar no link. Vai ser levado para um vídeo. Nesse vídeo você vai assistir para aprender, baixar, instalar e começar a usar tanto a para computador, que é essa que aparece aqui, como para celular. E aonde está o link para baixar as Bíblias? Tanto do computador ou do celular? Na própria descrição do vídeo. Então tá muito bem ensinado. Agora, se você quiser baixar sem assistir o vídeo, você não vai saber como instalar. Vamos lá. Tiago capítulo 3, versículos 14 a 17 ou 18. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Por quê? Essa não é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto não promove divisão. É isso que Tiago está ensinando aqui. Mas é terrena, animal e diabólica. Então está sendo influenciado pessoas que têm sentimento faccioso, pessoas que têm inveja no seu coração, estão sendo influenciadas por Satanás. Porque essas obras são obras de Satanás. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Estava acontecendo na corte de Assuero, mas não pode acontecer na igreja. Por quê? Porque o propósito do Senhor é nos salvar para que nós possamos crescer e nos parecer com Cristo. Então, um cristão que tem maturidade, um cristão que alcançou a maturidade, ele não vai se comportar com inveja, nem mesmo com espírito faccioso. Ele não vai dar lugar a esse tipo de comportamento, porque isso traz o quê? Perturbação e toda obra perversa. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto, aí ele faz um contraste entre a sabedoria terrena, animal e diabólica, que é caracterizada por inveja e sentimento faccioso. Ele vai mostrar agora a sabedoria do alto. É primeiramente pura, ou seja, verdadeira, depois pacífica. Então, se tem contenda, não vem do alto. Moderada, ou seja, equilibrada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Porque geralmente, onde há facção e inveja, tem parcialidade. Ou seja, abonam uns, desabonam outros. Não há um equilíbrio. E tem hipocrisia. Hipocrisia é o quê? É fingir aquilo que não é. Então, aonde há sabedoria do alto, não existe isso. Aí, versículo 18, para finalizar. Ora, o fruto da justiça, ou seja, de uma vida que segue aquilo que a palavra de Deus ensina, semeia-se na paz. Para os que exercitam a paz. Precisa viver na paz. Exercício da paz é viver em paz. Não pode viver em contenda, em facção. Então isso acontece no meio do povo de Deus também. Na conduta do verdadeiro cristão, não há
espaço para inveja amarga e sentimentos facciosos, pois somos guiados pelos valores da palavra de Deus, que nos ensinam a buscar a verdadeira sabedoria que produz bons frutos. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. O texto não diz por que eles ficaram indignados, mas esses 2 guardas estavam indignados a ponto de querer matar o rei. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Então, de alguma forma, Mardoqueu ouviu dizer sobre o que Bigtan e Teres estavam tramando. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu, Esther 2, 21 e 22. Diferente da atitude dos guardas que se encheram de indignação contra o rei, Mardoqueu, mesmo estando longe da sua pátria, porque ele poderia dizer, eu não tenho nada com isso, eu estou morando aqui, alguns ficaram aqui, mas eu não tenho nada com isso, mas mesmo morando longe da sua pátria, fez o que era certo ao denunciar a conspiração. Afinal, ele tinha lá a sua prima, que ele cuidava como uma filha, Esther, e isso importava muito a segurança do rei. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada, estamos falando de Esther, não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. E aí deixa eu comentar algo aqui. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação dando-lhe o devido crédito. Quem falou foi Mardoqueu. Ela não diz que foi ela que estava falando. É muito triste quando pessoas são ajudadas e ao alcançarem uma posição simplesmente esquecem daqueles que ajudaram. As ajudaram. No caso, Mardoqueu foi um instrumento para poder Esther saber como se conduzir. Muitas vezes, quando nós rejeitamos bons conselhos, nós perdemos oportunidade de chegar em determinados lugares. Se Esther não tivesse Mardoqueu, ela teria muito mais dificuldade de saber como se comportar. Mas Mardoqueu estava lá para orientá-la, para ensiná-la, para treiná-la. E nós temos que ter isso em nosso coração. Entender que Deus levanta pessoas para nos ensinar, para nos dirigir, para nos treinar, para que possamos fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Então, ela não se mostra uma pessoa orgulhosa. Ela não desfaz de Mardoqueu, mas muitas pessoas desfazem daquelas pessoas que a ajudaram. Que não haja em nós um coração orgulhoso e ingrato, porque nós esquecemos do que fizeram por nós. 2. A investigação. Ou seja, houve a palavra de Mardoqueu sobre o plano, só que agora eles vão investigar. Toda denúncia, independente de quem a faça, precisa ser investigada para que os fatos sejam esclarecidos e nenhuma injustiça seja cometida. Pastor, o que quer dizer isso? Não importa se é a esposa que falou, se é o marido que falou, se é o filho que falou, se é o pai que falou, se é a mãe que falou, se é o pastor que falou, se é o obreiro que falou, é um pastor auxiliar, é um presbítero, não importa quem falou. É preciso se levantar os fatos para ter certeza que aquilo é daquela forma. Só que hoje, nós vivemos de uma maneira que nós queremos estar bem com todo mundo. E às vezes queremos agradar um grupo, especificamente. E aí o que nós fazemos? Se alguém nos traz alguma informação, nós não vamos averiguar. Nós não levantamos para ver se aquilo de fato é aquilo mesmo. Por quê? Porque se nós vamos investigar, parece que nós estamos suspeitando da pessoa que trouxe a informação. Não, não é isso. Nós temos o dever, porque como nós não somos Deus que sabe de tudo, vê tudo, olha tudo, nós precisamos investigar. Então, trazem uma informação, seja para o líder da igreja, seja dentro de uma casa, enfim, um irmão traz, um filho traz para o pai, traz para a mãe. É preciso investigar para saber se aquilo é de fato o que está sendo relatado. Isso não tem nada a ver com a desconfiança do que alguém falou. Isso tem a ver com o procedimento que devemos seguir. Aqui o império governado por um rei que não servia a Deus teve uma atitude que deveria ser regra entre o povo cristão, mas que lamentavelmente não é. Então alguém chega e fala alguma coisa de alguém e a pessoa compra aquela ideia como sendo uma verdade absoluta e começa a agir de acordo com aquela informação que recebeu. Não pode ser assim.
Nós temos o dever de investigar. E às vezes na investigação é necessário chamar a outra parte para ouvi-la. E, se necessário, colocar as duas partes, uma diante da outra, para poder ter a informação ouvindo os dois pontos ao mesmo tempo. Primeiro se ouviu alguém falar, depois se ouve a parte que foi acusada e depois coloca as duas partes juntas para podermos tirar uma conclusão. Mas pode prestar atenção. Existem pessoas que nos trazem informações, não diz que foi eu que falei, não. Quando alguém chegar para você com uma informação e dizer, não diga que foi eu que falei, é melhor que você não leve isso à frente. Porque se você levar isso à frente, isso já demonstra que a pessoa que falou, ela não quer se expor. E se ela não quer se expor, então por que ela trouxe a informação? Então ela não é digna, a informação que ela trouxe não é digna de credibilidade. Deixa pra lá. Vai precisar ser feito de uma outra maneira. Porque tem gente que é assim que ela se comporta. Não diz que foi eu que falei, não. Não diz que foi você que falou, não. Então eu não tenho como fazer nada. Porque muitas vezes é preciso colocar para poder haver ali uma questão de uma investigação diante da outra pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado. Se, eu ouvi falar, mas não quero me envolver, então deixa isso para lá, porque isso vai te trazer problema. A atitude de Esté se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Aí sim, Esté, ela age de forma correta e com prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que de fato havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados. Esté 2:23. Ainda que Esté não soubesse, eles fizeram um levantamento. Peraí, deixa a gente ver se é isso mesmo. Mas foi Esté que falou, não importa que foi Esté. Foi a rainha, não importa que foi a rainha. O que importa é seguirmos o procedimento. E qual é o procedimento? Levantar os fatos. Então todo líder deve seguir por esse caminho. Todo pai, toda mãe deve seguir por esse caminho. Toda pessoa que se traz alguma coisa deve seguir por esse caminho. Mas hoje nós compramos a ideia de quem nos traz e não damos direito de defesa para a parte que está sendo acusada. E isso é errado. A palavra de Deus diz que nós não podemos cometer injustiça. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu, uma outra atitude muito importante, né? Eu ouvi dizer, não. Eu tenho que saber se aquilo de fato é aquilo mesmo. Antes de transmitir a Esté. Imagine se Mardoqueu está transmitindo fofoca. Boato. Cristão. Mas eu não sabia. Errou porque não investigou. Se você investigasse, se você procurasse certificasse, você não estava espalhando boato. A pior coisa que tem são pessoas que recebem mensagens, recebem informações e sequer procuram saber se aquilo é verdade. Se aquilo realmente aconteceu. E já vai. Isso acontece muito nas redes sociais, principalmente em aplicativo de mensagem instantânea. Vai lá e recebe uma coisa e já vai repassando. Verifica se aquilo não é um boato. Verifica se aquilo não é uma inverdade. Às vezes aquilo não é um fato real. Aquilo não é verdade. Às vezes você coloca lá no Google, pesquisa no Google, e ele vai dizer, isso aqui é um fato irreal. Isso aqui é um boato. Isso aqui é, como usam hoje, uma fake news. Aí sim, é uma fake news. É uma notícia falsa. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Entenda, se você quiser ser justo, se você quiser andar em justiça, olha o que a Bíblia diz. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então você tem que andar em justiça. Você precisa apurar os fatos. Não replique, não saia repetindo o que você ouviu. Porque você é responsável por aquilo que você transmite. Não importa que você dê a desculpa. Mas eu ouvi dizer. Mas é você que está transmitindo. Então você é culpado tanto quanto. Então não saia por aí espalhando o que você não tem certeza. E se você tem certeza, mas sabe que aquilo não vai edificar, não vai mudar nada, não saia falando. Apenas ore. Porque se coloque no lugar da outra pessoa. E se fosse você? Você gostaria que as pessoas saíssem por aí espalhando sobre a sua vida? A Bíblia diz em Mateus 7,12 que tudo aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer a eles. Se você sai levando assuntos que você não tem certeza, amanhã alguém também vai levar assuntos que não tem certeza sobre você.
Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato. Nesse ponto, sim. Porque eu já mostrei que lá na parte de chamar a rainha para poder se expor no meio daquele monte de homens, entendeu? Ele não agiu como líder sensato. E eu não tô falando apenas por mim. Um monte de comentaristas estudiosos dizem a mesma coisa. E não tem nem como alguém dizer assim, ah, mas o texto apenas narra o que aconteceu. O escritor bíblico, ele não se põe nem por um lado nem para o outro. Só que nós tiramos as conclusões pelo cenário que lá está. Então, nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada, como ele queria exercer lá, mandando trazer a rainha, usando uma autoridade de rei numa questão de marido. Então, uma coisa que nós devemos aprender, eu não posso querer dentro da minha casa, só porque eu sou um pastor auxiliar, agir como um pastor dentro de casa, no sentido de, mulher, você tem que me ouvir porque eu sou pastor. Eu não posso fazer isso. Tem maridos que eles perdem a noção, ou esposas que perdem a noção. Lá, no tribunal, ela é juíza, mas em casa ela é esposa, ela é mãe. Ela não é juíza em casa. Ela não perde o cargo de juíza, mas ela não pode exercer a parte de juíza dentro de casa. Não pode exercer a parte de um delegado dentro de casa, de um desembargador dentro de casa, como também não pode exercer a questão de querer ali, ah, você tem que fazer porque eu sou pastor. Não funciona assim. Nem se ele falar que eu sou marido, não é assim que funciona. Tem que ser uma liderança com amor, com um exemplo de Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos misturando a nossa posição e querendo usar uma autoridade que não é devida em determinado lugar. Eu não deixo de ser pastor em casa, não. Mas eu não posso usar autoridade abusiva. Caso contrário, eu estou contra a palavra de Deus. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esté, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar o texto na tela mais uma vez. Êxodo, capítulo de número 23, versículo 7, é Deus ensinando como deve ser feito as coisas. Então vamos lá. Êxodo 23, 7. De palavras de falsidade te afastará e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, se você não levantar os fatos, você vai acabar cometendo uma injustiça. Então levante os fatos, seja quem for que falar, certo? Provérbios de número 17, versículo de número 15. Provérbios 17, 15, inclusive tem uma playlist inteira aqui no canal, tratando do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 31 de Provérbios aqui no canal. Se você quiser aprender, basta você acessar essa playlist aí completa de Provérbios. Provérbios, capítulo 17, versículo 15, diz o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Justificar o ímpio aqui é justificar quem faz impiedade. Às vezes um cristão se comporta como ímpio porque ele está praticando impiedade. Não é porque ele é cristão que ele não deve ser corrigido. Se ele errou, nós temos que mostrar que está errado. Então, nós não podemos cometer injustiça. Entenda isso. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula a fofoca e torna o líder ou qualquer outra pessoa que chega à informação suscetível a manipulações. Então alguém traz uma informação e manipula o líder para ele agir de acordo com o que aquela pessoa quer. Tome muito cuidado. 3. O registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. Então primeiro nós falamos sobre o que estava acontecendo, certo? Aí houve uma denúncia de Mardoqueu que passou para Esté, foi levada a Assuero. Assuero investigou, chegou à conclusão que era fato, os dois homens foram enforcados e agora nós vamos passar por uma outra parte que ainda continua dentro desse assunto, que tem a ver com o registro do que Mardoqueu fez. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas, Esté 6:1. Então se escrevia, se relatava o que estava acontecendo no reinado, certo? O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Estava registrado lá. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas,
Se você ler o Salmo 139:16, está lá. Se você ler Hebreus 4:13, também está lá. Se você ler Apocalipse 20, versículo 12, que diz que foram abertos livros e cada um foi julgado segundo as suas obras, está lá. Então não se engane. Ainda que não tenha registro terreno, tem registro celestial. Então nós precisamos ter uma conduta adequada, porque todas as nossas obras estão sendo vistas pelo Senhor. O Senhor está contemplando todas as nossas atitudes. Inclusive, Ele ainda olha a intenção do nosso coração ao fazer determinadas coisas. Não se engane. Eu posso enganar uma pessoa agindo de uma forma e as pessoas olharem e até aplaudirem a minha atitude. Mas Deus sabe que a motivação do meu coração para fazer o que eu fiz está errada. É contrária à palavra dele. Então, cuidado, porque Deus sabe tudo aquilo que nós fazemos e até mesmo a intenção do nosso coração. Sinopse do tópico 1. Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Bom, nesse ponto da aula eu gostaria de fazer uma sugestão. Você está gostando como a aula é apresentada, os slides que aparecem na tela? Quem sabe lá na sua igreja há a possibilidade de você passar slides e você queira usar os slides da EBD comentado online para dar a sua aula. É claro que você pode fazer modificações, pois os arquivos são em PowerPoint. Preste atenção. Slides da EBD comentada online. Ministre suas aulas da EBD de forma que seus alunos prestem mais atenção. Slides das lições bíblicas CPAD adultos e jovens em PDF e PowerPoint. São os mesmos slides que aparecem no programa EBD Comentada Online. Eles vão enriquecer a compreensão de seus alunos nas aulas da escola dominical. Você pode assinar os planos mensal, trimestral, semestral e anual. Essa é sua grande oportunidade. Clique no link na descrição. Então você tem a oportunidade de adquirir o plano que melhor caber dentro do seu orçamento e poder dar as suas aulas com os slides da EBD comentado online. O link está na descrição do vídeo e também no comentário afixado, certo? Tópico 2. Amã é exaltado pelo rei. É interessante, né? Que quem fez uma boa ação para o rei foi Mardoqueu. Mas quem é exaltado pelo rei? Amã. Nesse tópico nós vamos tratar, primeiro ponto, um novo personagem. Segundo ponto, um herói aparentemente esquecido. Terceiro ponto, evitando frustrações. Um novo personagem. Por que um novo personagem? Nós viemos até aqui falando de Assuero, de Mardoqueu, de Esté e dos dois guardas que planejavam assassinar o rei. Só que agora aparece mais um personagem na história, no livro de Esté. Amã era muito rico. Esté 3:9 fala sobre isso. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Esté 3:1. Então, quem está escrevendo inspirado por Deus já traz Amã no cenário, já sendo elevado. E por que Amã é colocado nesse cenário? Porque vai ser ele que vai planejar exterminar os judeus. Então agora o foco está em Amã. Tivemos aí no início do livro de Esté a questão entre Vaste e Assuero. Depois entra Esté, entra Mardoqueu, entra também os dois guardas. Agora tem um novo personagem. Quem é? Amã. O escritor bíblico nos fornece informações históricas para entendermos quem era Amã. Isso é importante. O homem que planejou o extermínio dos judeus e teve seu plano frustrado. Essa é a parte mais importante. Identificado como Agagita, Flávio Josefo, que é um historiador, afirma que Amã era amalequita. Ele afirma. A Bíblia não faz essa afirmação. Um povo historicamente inimigo de Israel. Êxodo 17, 8-13, tem esse relato lá dos amalequitas. Números 24, 7 também. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15, versículo 2, 8 e 33. Ou seja, aquele rei que Saul não fez o que era designado a fazer, que era tirar a vida deles. O Senhor mandou exterminar e Saul não fez. Samuel foi lá e concluiu a obra.
Versões bíblicas como a NVI e a NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Então, eles colocam lá na versão, na hora da tradução, eles colocam que Amã era descendente de Agag. Isso é uma possibilidade, mas outras versões não falam assim. Entender a origem de Amã nos ajuda a compreender o porquê do seu ódio. Não apenas por Mardoqueu, mas por todos os judeus. Afinal de contas, Mardoqueu não quis se prostrar diante dele. E por que ele quer matar todos os judeus? Então ele tinha um problema pessoal com o povo em si. E não apenas com Mardoqueu. Ah, ele é judeu? Ah, todo judeu não vai se dobrar a mim? Então eu vou querer que todo judeu seja exterminado. E é assim que se comporta todos aqueles que perseguem, os que servem ao Senhor. Você vai ver que é cristão, então é todos os cristãos. Não é só um cristão. Ah, não, esse cristão, eu não gostei dele. Não, aí ele passa a perseguir todos os cristãos. Se a ideia de que ele era malequita e descendente do rei Agag estiver correta, porque são apenas possibilidades, então Amã via os judeus como grandes inimigos. Se essa ideia está correta, é por isso que Amã tinha os judeus como grandes inimigos. Contudo, independentemente disso, o que importa é que ele decidiu acabar com o povo de Deus. Nós sabemos que os amalequitas foram aqueles que atacaram Israel quando eles estavam saindo do Egito. Então Deus mandou pelejar contra eles e arriscar o nome deles. E arriscar o nome deles, justamente por causa deles terem feito isso. Se é verdade realmente que Amã era descendente dos amalequitas e do rei Agag, enfim, não sabemos. Mas se é verdade, é por isso, isso nos dá um entendimento do porquê esse ódio. Um herói aparentemente esquecido. Amã entra no cenário e Mardoqueu. Cadê Mardoqueu? O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Quer dizer, alguma coisa aconteceu que não foi importante ser registrada. Até porque se for registrar todos os detalhes, nós não teríamos como carregar a Bíblia. Porque não daria no tamanho do volume que nós já temos. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Ele salva o rei, a vida do rei, mas a vida dele continua do mesmo jeito. Ou seja, Amã, que não salvou o rei, ainda que pudesse ser considerado, ainda que o motivo de sua exaltação fosse realmente justo, mas Mardoqueu ficou esquecido, aparentemente. Então, enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar do seu ato heróico. Deus trabalha muito dessa forma. Deus manda Samuel ir na casa de Jessé ungir um rei. Samuel unge Davi. Nada mudou na vida de Davi. Davi foi ungido inicialmente e voltou para poder apacentar as ovelhas. Agora, algo mudou na vida de Davi. Ele passou a ser muito perseguido. Então, a unção que Davi recebeu trouxe sobre ele perseguição. Deus mandou separar Davi como rei. Mas enquanto não chegou o momento de Davi assumir o reinado, ele foi muito perseguido. Então aprenda isso. Coisas que podem acontecer. Deus tem um chamado. Deus tem algo na vida de uma pessoa. Pode começar. Aparentemente Deus está falando, eu tenho uma obra, eu vou fazer. Aparentemente o cenário pode continuar o mesmo. E você olhar e falar assim, como é que Deus tem obra? Como é que Deus tem chamado? Como é que Deus vai fazer? Olha como é que a minha vida tá. Nada mudou. Tudo continua do mesmo jeito. Às vezes vem um conflito nos nossos corações. Nós somos tomados de questionamentos. Aí, para poder a coisa ficar ainda mais ali estreita, apertada, que a tribulação é prensa, é imprensar, é apertar, começou a perseguição sobre Davi. E a perseguição também vai começar contra Mardoqueu e contra o povo judeu. Mardoqueu fez um ato bom em relação ao rei, foi fiel, e agora, daqui a pouco, Amã, ele vai idealizar um plano, e o próprio rei vai assinar, vai determinar a extinção do povo judeu. Como é que a cabeça da gente fica? Peraí, eu fiz bem ao rei, e o próprio rei quer mandar me matar e matar o meu povo. Mas existe o rei dos reis e o senhor dos senhores.
O homem pode agir com injustiça, mas Deus jamais é injusto. Tornou-se um herói aparentemente esquecido, Mardoqueu. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Não saia por aí defendendo causa própria, só porque aparentemente você está vivendo um momento de injustiça. Quem defende a sua causa é o Senhor. Quem luta por você é o Senhor. Quem peleja por você é o Senhor. Se você ficar se levantando a todo momento que você se achar injustiçado, você vai errar, você vai pecar, você vai desagradar ao Senhor. Mas se você esperar em Deus e continuar fazendo o que está fazendo, de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento, com certeza, em determinado momento, Deus entrará em ação de forma que você vai visualizar. Mas lembre-se, somente para que o nome dele seja glorificado. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais. Como é que a Amã está sendo exaltada e eu estou esquecido? E espirituais. Você pode ter problema de depressão, você pode ter problema de ansiedade, você pode ter algum tipo de síndrome. Principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Lembre-se de uma coisa. Por que você está fazendo a obra do Senhor? As coisas que acontecem com você, comigo e com outros cristãos têm a ver com a obra que nós estamos realizando. Então não leve para o lado pessoal que você está passando por aquilo e que você não merece e que isso é injusto. Porque foram injustos com Jesus. Foram injustos com Pedro, com Tiago, com Paulo, com os discípulos de forma geral, com os profetas do Antigo Testamento. Então a injustiça às vezes vem, mas o Senhor é justo e ele é um justo juiz. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. E aqui eu gostaria de fazer uma recomendação, porque essa questão de olharmos para alguém que está sendo bem-sucedido, quando na verdade nós pensamos assim, mas e eu? Isso às vezes traz conflitos. Então preste atenção aqui, ó, nessa recomendação desse vídeo. Entende tu que lês? Salmo 73. Por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Assista esse vídeo. Isso vai ajudar a dar um equilíbrio aí para você e ter um entendimento para contextualizar essa situação e para poder dar a sua aula, vai te ajudar. Porque Mardoqueu poderia se sentir injustiçado. E não é assim que nós nos sentimos muitas vezes, injustiçado. Como é que Amã, não sabemos em que contexto Amã é levantado, mas por que mesmo que Amã esteja sendo levantado de forma justa, por que Mardoqueu não foi lembrado? É porque Deus tinha um plano muito além daquilo que era apenas uma honraria do rei para Mardoqueu. Deus queria colocar Mardoqueu num lugar aonde ainda não era o momento, não era a hora. Deus tem seu momento, Deus tem sua hora. Não se apresse, porque senão você pode ser colocado num lugar aonde não era o lugar onde Deus queria te colocar, mas você não se antecipou, você não quis fazer do seu jeito, então espere o tempo de Deus, porque no tempo de Deus, Deus vai te colocar aonde Ele quer para que o propósito dele seja realizado. Vamos lá? O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho de Asaf. Ele se revoltar, ele ficar pensando como é que pode, mas não teve. Todos os que servem ao Senhor precisam entender que o propósito é sempre exaltar o nome dele e não o nosso. A gente fala muito, né? Fica muito pensando, né? Que Deus tem que nos colocar. Eu já vi aplicações de pegar a história, né? De José ter sido vendido pelos irmãos e na hora que José se torna governador, aí eu já vi aplicarem, falarem na pregação. Não, tá vendo? Deus colocou José para que os irmãos pudessem ver que Deus era com José. O texto não diz isso. O texto diz que Deus colocou José para conservar a vida do povo no qual ele tinha uma promessa. Essa outra aplicação é por parte de quem está pregando, não tem nada a ver com a Bíblia. É um acréscimo da parte de quem está pregando. Porque Deus não promove rivalidade. Se Deus disser que botou para poder honrar em contraste com o outro, ele está promovendo divisão. Ele está promovendo soberba no coração daquela pessoa. Não me toca não, porque eu sou de Deus e se você me tocar, tu vai ver o que Deus vai fazer contigo.
você e eu somos tanto quanto culpados, éramos tanto quanto culpados como aquela pessoa. Ou somos tanto quanto pecadores como aquela pessoa. Ah, mas eu não cometo o pecado que ele comete. Mas você comete também pecado. Eu também cometo pecado. Posso não cometer o mesmo tipo, mas pecado para Deus é pecado. Assim como o adultério vai levar para o inferno, quem adultéria e continua na prática, assim também quem mente e continua na prática vai para o inferno. Mas parece que as pessoas acham que adultério é mais pecado do que mentira. Para Deus não tem isso, não. As consequências podem ser diferentes, mas a transgressão é transgressão diante de Deus. Lembre-se sempre disso. Devemos aprender a não focar nas nossas causas pessoais. Os acontecimentos em nossas vidas nem sempre parecem justos, mas devemos descansar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. 3. Evitando frustrações. Uma vez que Mardoqueu não foi exaltado, não foi lembrado, é preciso ter esse ponto aqui para podermos não ficarmos frustrados. Quando nutrimos altas expectativas, e é essa a questão, né? As pessoas começam, às vezes, caminhando num lugar, já tá cheio de expectativa. Não, porque eu vou ser levado, porque eu vou ser consagrado, porque eu vou ser separado, porque eu vou ser isso, vou ser aquilo. Você pensa, mas é isso que Deus está pensando? É esse o momento? É essa a hora? Irmãos, eu tenho promessas, Deus fez promessas na minha vida quando eu aceitei a Cristo praticamente. Pela bondade do Senhor, tenho mais de 35 anos servindo ao Senhor. Lá no início da minha caminhada. Bem lá no início da minha caminhada. Falando sobre um chamado, sobre um ministério, sobre uma obra, sobre me levar de um lugar para o outro. Hoje tem se cumprido através do canal, falando que ia me levar para poder levar a palavra dele. Hoje tem pessoas que me conhecem no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul. Inclusive eu faço menção, coloque aí no comentário a sua região. Pastor, eu estou na região norte, eu estou na região sudeste, eu estou na região centro-oeste, eu estou na região norte, eu estou na região sul, só para provar. Pastor, eu estou fora do Brasil. Deus tem cumprido. Também começou a cumprir. Recentemente, eu vou colocar aqui no final, né, o meu agradecimento, mas recentemente estivemos próximo de Ribeirão Preto, em São Paulo. Temos um outro compromisso, eu vou colocar também na próxima aula, no Distrito Federal, Brasília, São Sebastião. E assim Deus tem feito. Mas tudo tem seu tempo, irmãos, tem anos isso, anos. Eu poderia dizer, Senhor, não foi o Senhor que falou, o Senhor me enganou. Irmãos, tudo tem seu tempo. Fique em Deus. Às vezes você vê Deus fazendo coisas na vida de algumas pessoas e você acha que começou ontem, que ele caiu. A gente usa esse termo, né? Caiu de paraquedas. Não. Tem toda uma história por trás disso, irmãos. Tem todo um cenário. Tem toda uma situação. E eu não digo isso para você ter pena de ninguém, para me fazer de coitado. Não, mas é uma realidade. Deus primeiro nos treina para depois nos colocar para fazer a sua obra. Guarde isso. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou que Esté levasse a informação. Esté 2:22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Nós não sabemos nem qual é a posição de Mardoqueu. Se ele tinha alguma posição no palácio, ele estava na porta do palácio, mas nós não sabemos. Por isso que eu nem afirmo que Mardoqueu fazia parte do palácio em si, tá? Aqui até é dito aqui, ó, Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Então, servo aqui, estava servindo, mas não quer dizer que ele tinha acesso, está aqui escrito, certo? Não sabemos. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Alguém vai dizer, não, mas eu prefiro ficar só onde a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina a não nos contentar com o que... A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. É a Bíblia que ensina. Foi colocado aqui dois textos, Hebreus 13:5 e Romanos 12:16, mas eu queria colocar Filipenses capítulo 4, versículo 10, que eu acho muito importante esse texto, a partir do 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança. Paulo falando da igreja de Filipe. De mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Versículo 11. Não digo isso por necessidade, porque eles mandaram uma oferta para Paulo.
porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então isso aqui é viver, aprendendo a viver com contentamento. Paulo aprendeu a viver com contentamento. Versículo de número 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Ou seja, Paulo continuava crendo em Deus no abatimento, mas também na abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Ou seja, ele aprendeu a lidar com todo tipo de situação. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí o versículo 13, que é muito usado, mas muitas vezes é aplicado de forma errada, porque Paulo aqui não está falando de conquistar, Paulo está falando de suportar. Ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está ensinando aqui? Em Cristo, eu posso todas as coisas, eu suporto tudo, eu passo por tudo, eu sei passar por abundância e eu sei passar por escassez, eu sei passar por fartura e eu sei passar por fome, no dito do texto. Entendeu agora? Então o texto não está tratando de conquista, o texto está falando de contentamento. Aprender a contentar com o que tem, é o que foi ensinado aqui nessa parte da lição. Não ambicionar coisas grandes, no sentido de querer além e querer passar à frente do que não podemos passar. Ah, pastor, mas eu não posso ter meus sonhos? Pode, mas você tem que ter equilíbrio. Ah, mas José tinha os sonhos. Não vou entrar nisso porque os sonhos de José não eram sonhos, eram revelações. Era a revelação de Deus, era diferente. O sonho de José não era uma pretensão do coração de José humana. E outra coisa, não adianta você pensar que Deus vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que ele quer. Não sou eu que tenho que me alinhar à vontade de Deus, é eu que tenho que me alinhar à vontade dele. Não é Deus que tem que se alinhar à minha vontade, desculpe. Sou eu que tenho que me alinhar à vontade de Deus. Eu que tenho que me alinhar à vontade de Deus. Não é Deus que tem que se alinhar à minha vontade. E às vezes, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não, Deus realizará o desejo do seu coração. Que esteja alinhado à vontade dele. Considerar merecer mais do que se tem gera constante insatisfação. E insatisfação é o pior de tudo, de todo o sentimento, de todo o comportamento, e não contribui em nada para o nosso progresso. Lembra do povo de Israel? Saiu do Egito, Deus está cuidando, Deus está tratando, Deus dá água, Deus dá... E eles estão sempre insatisfeitos. A insatisfação leva qualquer pessoa à ruína, pois o coração do insatisfeito é ingrato e egoísta. Ele se esquece dos benefícios alcançados e só se concentra em estar satisfeito com as coisas feitas do seu modo. Quando você lê o livro de Êxodo, quando eu estou gravando essa aula no mês de agosto, essa aula está sendo gravada no dia 13 de agosto de 2024 e vai ao ar aproximadamente ou no dia 16 ou no dia 17 de agosto, tá? Quando eu estou gravando essa aula, nós estamos lendo o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, tá? Leitura através do meu canal no Telegram. Vamos ler Êxodo, tá? E também Êxodo e Levítico. Tá? Pode ser até que já entrou em Levítico, mas enfim... E quando você lê a história do povo de Israel no livro de Êxodo, você vê um monte de gente insatisfeita o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por quê? Porque eram crianças ainda na fé. Só que chegou um momento que Deus começou a trazer juízo. Por quê? Porque eles já deveriam estar crescidos e não queriam crescer. Então vai passar por juízo. Ele se esquece dos benefícios alcançados e só se concentra em estar satisfeito com as coisas feitas ao seu modo. Sinopse do tópico 2, enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Como é que você faz quando isso acontece? Como é que eu e você se comportamos quando você está dando tudo de si? Guarde, preste atenção nisso aqui. Como eu e você nos comportamos quando estamos dando tudo de si na obra do Senhor, estamos tendo toda uma dedicação e alguém que aparentemente chegou depois de nós, ou até mesmo está ali, mas não tem dado ao nosso modo de ver tanta dedicação como você, e essa pessoa recebe alguma coisa e você não recebe o que você estava esperando. Como é que eu e você nos comportamos? Não deixa a insatisfação entrar no seu coração, não. Espere em Deus, porque ainda o louvarei, diz o salmista. Espere no Senhor. Tópico 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã.
aqui nós temos o último tópico que vai tratar 1. Reverenciado por todos. 2. A condição de judeu. 3. Inimizades intergeracionais. Mardoqueu é um personagem que, através de sua resistência, revela determinação, resiliência e coragem. Tudo isso vinha da sua fé em Deus. Então, ele não tinha essa resistência por si mesmo. Essa resistência vinha da sua fé em Deus. E essa resistência trazia determinação, resiliência e coragem. Vamos lá? O que é determinação? Firmeza de propósito ao seguir a vontade de Deus, mesmo diante de desafios como demonstrados por Mardoqueu ao não se curvar a Amã. Isso é determinação, mas é uma determinação por confiarmos em Deus. Existem pessoas que não servem a Deus que são determinadas, mas isso não tem nada a ver com a confiança em Deus. Só que essa determinação de Mardoqueu, ela é gerada por causa da confiança que ele tem em Deus. Resiliência. Tem pessoas que não servem a Deus que têm resiliência. Porém, quando confiamos em Deus, preste atenção, capacidade de perseverar na fé e recuperar-se após adversidade. Você passa por algo que traz para você algo que vem sobre você doloroso, mas você se recompõe em Cristo Jesus. O Senhor te dá graça, a força capacitadora que é a graça, tá? Para você prosseguir. Exemplificada por personagens bíblicos que superaram provações, mantendo-se firmes. E por fim, coragem. Disposição para agir com confiança em Deus. Eu tenho que ter coragem, você tem que ter coragem. E demonstrando bravura, enfrentando perigos e oposições como Davi ao enfrentar Golias ou Daniel na cova dos leões. Eles tiveram coragem. 1. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Parece um pouco de Nabucodonosor mandando que todos os seus servos se prostrassem diante da estátua que ele fez, né? Aqui está Assuero mandando todos se prostrarem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Esté 3:2. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. Mais uma vez, o escritor não fala qual é o motivo de Mardoqueu. Claramente, ele não fala qual é o motivo de Mardoqueu não se dobrar, mas temos uma pista no texto e aí nós vamos chegar lá. Aqueles que acham que Vacherô, ao se recusar a obedecer à ordem de Assuero, uma autoridade, e tem gente, não, Vacherô porque ele era uma autoridade. Mas peraí, ele era marido dela. Então, ali não era uma questão apenas de rei, era marido. O marido pedindo para que a sua esposa venha. Muito bem. Então, as pessoas usam a palavra autoridade. Veja bem, imagine um marido que é juiz dentro de casa e a esposa, por algum motivo, eu não estou defendendo aqui a esposa, mas por algum motivo ela desobedece o marido. Você tem que me obedecer porque eu sou juiz. Ele é marido. Em casa ele não é juiz. Pode parar com isso que ele não é juiz em casa. Ele é marido. Ele é juiz no tribunal. Em casa, ele é marido. Nós temos que ter esse entendimento. Então, Assuero era rei, mas ele estava mandando trazer a sua esposa, nesse caso. Então, ele estava mandando trazer a esposa. E como esposa, ele estava no papel de marido. Então, vamos lá. Aqueles que acham que Vacherô, ao se recusar a obedecer à ordem de Assuero, uma autoridade, terão também que concordar que Mardoqueu estava errado ao desobedecer à autoridade de Assuero. Ué, se é por esse lado que temos que obedecer só porque é autoridade, não importa que é autoridade. Se está pedindo algo que está errado, nós não vamos obedecer. O Novo Testamento ensina isso. Se nós servimos ao Senhor, só obedecemos se estiver de acordo com aquilo que tem a ver com a palavra de Deus. Ou com os princípios também, mesmo que eles não fossem servos do Senhor, com aquilo que tinha a ver com o que era correto. Os fariseus religiosos da época chamaram os discípulos e disseram: não falem mais do nome de Jesus. Daqui a pouco eles estavam lá falando do nome de Jesus. E eles obedeceram? Eles eram autoridade, você sabia disso? Mas eles não obedeceram. Por quê? Porque importava mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, se vamos dizer que Vacherô, porque não respeitou a autoridade de Assuero, vamos também ter que concordar que Mardoqueu estava errado ao desobedecer a autoridade de Assuero. Ao não se prostrar diante de Amã. Assuero mandou, ele tem que fazer. Então não é porque Assuero é autoridade que tem que fazer tudo que ele manda, tá bom? Na verdade, mais uma vez, Assuero dá uma ordem que não deve ser cumprida. E ponto final. De acordo com a Bíblia de estudo pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica, aqui tem uma pista, que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei
e por outros ou era imerecida, Amã não merecia ser reverenciado, reconhecido, ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração de Deus. Agora a gente tem que ter muito cuidado aqui com esse ponto. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida. Essa parte aqui, imerecida, a gente tem que ter cuidado, porque senão alguém pode pegar essa parte aqui e dizer assim, ah, tá vendo? O pastor colocou fulano de tal para poder estar na liderança, mas eu não acho que ele deveria estar lá. Então, ele está lá de forma imerecida. Então, eu não vou respeitar a liderança dele. Não faça isso. Porque se ele recebeu a autoridade do pastor para estar na liderança, ele tem que ser respeitado. Porque quando eu desrespeito a pessoa que foi colocada pelo pastor numa liderança, eu estou desrespeitando a Deus. Porque Deus colocou sobre o pastor autorizou ele, deu autoridade para ele poder estar liderando e ele ali na autoridade que recebeu está delegando autoridade. Então quando eu desrespeito alguém que está numa posição de autoridade e que essa pessoa não está me fazendo fazer nada contra aquilo que a Bíblia ensina, eu não estou pecando por estar ali debaixo daquela autoridade, quando eu rejeito obedecer a essa autoridade, eu estou pecando contra Deus. É simples assim. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Provavelmente tinha a ver com esse lado de a parte religiosa, a parte de servir a Deus. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Daniel 3, do 1 ao 12. 2. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois dos servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. Então aqui fica uma pista, né? Sou judeu. Bom, o judeu que tinha ido para o cativeiro por causa da idolatria não se dobraria mais a nada. A homens, animais, imagens, a nada. Mardoqueu sabia que poderia haver algum tipo de retaliação por causa da sua recusa, mas como um judeu temente a Deus, não se curvaria diante de nenhum homem, apenas diante de Deus. Como foi o caso de Misael, Azarias e Ananias. Não vamos adorar aos seus deuses e ponto final. Aí sim, aí nós temos condição e é uma negação válida. Por quê? Porque o pedido tem a ver com uma desobediência a Deus. Aí não tem jeito. Então Mardoqueu não errou cumprir a ordem. Por quê? Porque ele estava dentro da questão de adorar e de se curvar apenas diante de Deus. Ah, pastor, então nós também não devemos respeitar as... Não, devemos respeitar as autoridades. Desde que elas não nos obriguem a fazer algo que vá contra o que a palavra de Deus ensina. A notícia chegou a Amã, que tem sempre... Assim como teve pessoas para dizer, ó, tem uns jovens judeus aí, tem uns homens judeus que tu colocou sobre os negócios da Babilônia, que não querem se prostrar, não. Sempre tem alguém para levar o recado. Sempre tem alguém para poder falar, certo? Sempre tem alguém. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. Ou seja, também foi ressaltado que ele era judeu. Mardoqueu, para Amã. O Agagita encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Esté 3, do 4 ao 6. Ué, Mardoqueu erra com ele quer matar todo mundo? Então não era apenas um ódio que tinha a ver apenas com a pessoa, mas sim com a geração, com o povo. Amã não seria o único a almejar extermínio de todo o povo judeu. Os planos de genocídio contra os judeus têm sido uma terrível e constante na história. Tem sido uma terrível constante na história. Inclusive, em pleno século XXI, nós estamos no ano de 2024, nós vemos que Israel está cercado de tantas nações que odeiam e que se Israel não tem um sistema de defesa poderosíssimo, em primeiro lugar, o próprio Deus, e em segundo lugar, dá sabedoria para eles desenvolver, tá? A questão de mecanismo de defesa, já teria sido riscado do mapa. Porque é bombardeio atrás de bombardeio. E eles têm lá um sistema de defesa top, como diz, né? Como alguns dizem. Então, o próprio Deus dá sabedoria, certo? No caso de Amã, no livro de Esté, ele tramou a destruição total dos judeus no Império Persa, após se sentir desrespeitado por Mardoqueu. Mardoqueu que o desrespeita e Amã quer matar todos os judeus.
Amã só não contava que dentro do palácio havia uma judia. E essa judia era a rainha. E é por isso que Deus colocou Esther lá. Deus se antecipa. Deus já sabia o que iria acontecer. Então Deus prepara a pessoa certa e coloca no lugar certo. Para agir na hora certa. Então fique em Deus. Porque às vezes você está numa posição, mas ainda não chegou a hora de Deus agir através de você. Ah, mas eu já sou pastor. Ah, mas eu já sou presbítero. Ah, mas eu já sou isso. Mas eu já sou aquilo. Mas ainda não chegou a hora de Deus agir através de você. Esther já estava como rainha, mas ainda não havia chegado o momento de Deus agir através dela. Espere o tempo de Deus e com certeza Deus agirá através da sua e da minha vida. Similarmente, Antíoco Epifânio, esse homem foi um homem terrível. No século II a.C., tentou eliminar a identidade judaica, impondo a cultura helenística, que era a cultura grega, tá? Então ele queria arrancar do povo a cultura que eles tinham, o povo judeu, e colocar a cultura grega, e profanando o templo de Jerusalém com o sacrifício de um porco. Ele ofereceu um porco em cima do altar. Uma coisa terrível. Milênios depois, Adolf Hitler buscou a solução final, visando exterminar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, onde aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos, resultando no Holocausto. Então os judeus sempre foram perseguidos. E os cristãos agora sempre estão sendo perseguidos. Em várias partes do mundo, o cristianismo é perseguido. Vários cristãos morrem diariamente por serem cristãos, só porque é cristão. Esses episódios refletem uma continuidade de perseguição e a necessidade de vigilância contra o ódio étnico e religioso. Então você vê, foi Mardoqueu que falou, mas ele quer matar todos. Adolf Hitler queria matar todos. Sim, queria matar todos. Antíoco Epifânio queria matar todos. 3. Inimizades intergeracionais. Aí você vai ver que não pega só uma pessoa, quer pegar toda a geração. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Então não era só uma questão de Mardoqueu. Ah, de que povo você pertence? Ah, você pertence ao povo tal? Então vai ser o povo tal que eu vou acabar com ele. Flávio Josefo, mais uma vez, Flávio Josefo, um historiador. Veja bem, o historiador ele faz uma pesquisa para tentar trazer um entendimento. Só que nós temos que ter cuidado e só irmos até onde a Bíblia menciona, tá? Então, cuidado, tá? Porque as pessoas pegam essas coisas e elas ficam deslumbradas. Ah, porque Flávio Josefo disse. Tá na Bíblia? Não tá na Bíblia, mas ele disse. Tenha cuidado. Flávio Josefo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. 1 Samuel 15, 32 e 33. A Bíblia relata alguns episódios de vinganças entre famílias, como o caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Quem cometeu o ultraje foi Siquém. Só que eles mataram todos. Por que todos tinham que morrer se só ele fez? Tá entendendo? Então é a mesma coisa de Amã. Ele achou que Mardoqueu fez algo que ele não gostou, mas ele quer matar todos. E não tem muito isso, essa retaliação? Nos nossos dias não acontece muito isso? Como Amã ficou ofendido com o que Mardoqueu fez, orgulho ferido, não queria só exterminar Mardoqueu, mas todos os judeus? Não tem aqueles também que às vezes se sente ferido por alguma coisa e aí acaba colocando a família toda dentro daquele contexto e passa a odiar a família toda e perseguir a família toda por causa de um membro da família que teve alguma coisa contra aquela pessoa, aí a família toda passa a ser perseguida? Como também tem o oposto, né? Algum membro da família é ofendido e a família toda pega as dores e começa a se comportar como se tivesse sido a família toda ofendida. E também é uma coisa errada. Nós não podemos fazer dessa forma. Então tem os dois extremos. E tenhamos cuidado em nosso comportamento para que não venhamos errar. Nem na questão de, por causa de uma pessoa nos ofender, queremos descontar num grupo inteiro, e nem
no grupo inteiro, só porque uma pessoa daquele grupo passou por alguma coisa, comprar aquela situação e se voltar contra aquela outra pessoa, o grupo todo. Tudo isso está errado. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Então você vê Adolfo Hitler fazendo, e outros mais, Antíoco Epifânio, e outros mais que perseguiram por causa de queriam exterminar um grupo inteiro. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras. E aí você já sabe do que está falando aqui. Do movimento que estão sempre disputando por causa disso. Ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus devemos perdoar e buscar a paz. Isso está em Mateus 5, 9. Romanos 12, 18 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa brasa viva, às vezes a gente pensa, é o Espírito Santo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. É que a consciência dessa pessoa vai arder. Como é que ela faz mal e recebe o bem? Então, uma hora, ela vai ser atingida com a sua atitude de fazer o bem, quando na verdade ela está fazendo mal. É só você ler em outras versões que você vai ver o que eu estou falando. Então a brasa viva no texto de Romanos 12, do 18 ao 21, não tem nada a ver com o Espírito Santo não, tá bom? Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação e sem paz, nós não veremos ao Senhor. Por quê? Porque a paz faz parte de uma vida de santificação. Uma pessoa que não tem paz, que vive em conflito, em facção, em divisão, ela não vive em santificação. Nesse caso, não devemos revidar as ofensas, pois elas são consequências de quem somos agora, filhos de Deus, que obedece a sua palavra. E por isso, muitas vezes seremos odiados, desprezados, perseguidos e até amaldiçoados. É só você ler Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48. Vai ficar como dever aí para você. Leia depois. Assim que a aula terminar, abra sua Bíblia em Mateus 5, 38 ao 48 e veja o que Jesus diz que nós, como servos dele e como cidadãos do reino de Deus, devemos nos comportar. Ah, pastor, mas isso é difícil. É por isso que existe algo chamado graça. Você precisa pedir a graça de Deus, que é um favor imerecido e é uma força capacitadora para que eu e você consigamos cumprir aquilo que Deus determinou que venhamos cumprir. Sinopse do tópico 3, enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu resistia. Aí, essa resistência de Mardoqueu vai dar sequência na conspiração de Amã contra os judeus, que vai ser o tema da próxima lição. Você está entendendo como uma coisa está interligada à outra? Estudamos o livro de Esther, estudamos a questão da deposição de Vasti e ascensão de Esther, né? A palavra certa mesmo, deposição de Vasti e ascensão de Esther, tá certo? Depois a resistência de Mardoqueu, e aí por isso vem a ira, o ódio de Amã, e agora nós vamos ver que isso vai se tornar numa conspiração para tentar matar todos os judeus. Bom, durante a aula você viu que eu fiz algumas explicações e quem sabe você se interessa e você tem dificuldade de estudar a Bíblia e não consegue entender ou já lê, tem um certo entendimento, mas quer aprimorar isso? Preste atenção nesse aviso. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Bom, o valor de investimento é um pequeno valor, basta você clicar no link que você vai ver na descrição ou no comentário afixado. Então eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua compreensão das escrituras, porque você vai aprender a avaliar o texto do todo para as partes e você vai seguir as etapas para poder chegar a uma conclusão de entendimento e também vai aprender métodos de como estudar a Bíblia.
eu tenho certeza que vai contribuir demais com a sua compreensão da palavra de Deus. Queria também falar para você que dentro disso ainda tem o e-book O Perdão Entre Casais, que serve também para os relacionamentos de forma geral, porque falamos de facção, de ódio. Quantas pessoas estão presas por falta de perdão? Então, eu indico também, o link está na descrição e no comentário afixado. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Inteligência espiritual. Sermos inteligentes, termos discernimento. Colossenses 1:9, Jeremias 17:5. Vai falar, né? Maldito o homem que confia no homem, mas como Deus, nesse caso. Embora não devamos viver desconfiado de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Que há pessoas que dão lugar para sentimentos que são contrários àquilo que a palavra de Deus ensina. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Tem pessoas que às vezes lidam conosco e às vezes pode ter ódio no coração e não demonstrar aparentemente, mas nós estamos ali pedindo a Deus que o Senhor possa nos guardar. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é porque alguém se opõe a você que você vai lutar contra essa pessoa e vai tê-lo como um inimigo no sentido, eu vou lutar contra ele. Eu quero ver Deus destruir ele. Deus não fala sobre isso. Leia Mateus 5, 38 a 48. É Jesus ensinando os princípios daqueles que estão debaixo do seu governo, reino de Deus. Efésios 6, 11 a 16, Romanos 13, 12. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? A conspiração de Amã contra os judeus, lição 9, 1/9 de 2024. Quero lembrar você que se você sentir no seu coração um valor que você quiser, você pode semear no meu Ministério de Ensino, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, colocando o valor que você sentir vontade, ou também pela chave Pix que está aí. Vai estar em nome de Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Se você não puder, não tem problema, ore por mim, ore pela minha menina princesa, pela minha família de modo geral, minha esposa Ângela Manhãs Luna, que nós precisamos muito de oração, porque estamos seguindo aí nesta obra. Eu quero avisar vocês também sobre os convites, mas antes aqui eu quero mostrar algo para vocês, tá bom? Porque o Senhor é aquele que tem nos abençoado e cumprido promessa. Assim como Deus tem cumprido na nossa vida, vai cumprir na sua vida também. Espere o tempo de Deus. Estou colocando para vocês aí a agenda de 9/8 de 2024. Nós tivemos no primeiro Congresso de Missões Escola Dominical na Assembleia de Deus Missão em São José da Bela Vista, São Paulo. Temos aí na primeira foto eu e a esposa, a irmã Flávia e o pastor Edivânio, tá? Na segunda foto também aí o pastor Edivânio, pastor Nivaldo, que é o dirigente da congregação, pastor... louvado seja o nome santo do Senhor. O pastor Edivânio, aí, nesse caso, aí, é o superintendente da escola dominical e ele também dá aulas também. Foi ele que entrou em contato também, juntamente com a esposa que trabalha com missões. E nós temos aí também, embaixo aí, nós temos a irmã Flávia, temos o pastor Carlos Edivânio, tá? Temos aí a esposa do nosso pastor Nivaldo, que é a nossa pastora Isabel, né? Foi nos colocado assim, nos deu, né? Pastor Nivaldo, pastor Isabel, tem a mãezinha dela, que é a irmã Alzira, tá? Tem o meu querido pastor Djalma, esse que está na ponta aí, do lado do AD Missão. Ele foi o responsável por nos conduzir de Ribeirão Preto, do hotel de Ribeirão Preto, até a cidade de São José da Bela Vista, e depois nos trazer novamente para o hotel para voltarmos no sábado, né, pela manhã, para voltarmos para o Rio de Janeiro. Então nós fomos conduzidos na noite de sexta-feira para a igreja, para poder pregar no congresso, e de noite também voltamos para o hotel e de manhã embarcamos voltando para a cidade do Rio de Janeiro. Nós fomos muito bem tratados lá e temos aqui também alguns momentos aí passando na tela para você, tá? Eu pregando, a esposa louvando também e a igreja aí sendo mostrada. Fomos muito bem tratados. O meu agradecimento aí, quero lembrar também do presbítero Carlos, tá bom? Que usa minhas aulas para dar a sua aula, tá? Ele é professor local lá da IBD. O pastor Ricardo, que foi quem indicou, tá?
para que o pastor Edivânio começasse a assistir outros pastores lá. Então eu não podia deixar de falar aqui do pastor Ricardo e do presbítero Johnny, que também é um professor. Meus irmãos, se eu esqueci de falar de alguém, me perdoe porque o tempo é curto, mas eu quero agradecer a Assembleia de Deus Missão em São José da Bela Vista, São Paulo, tá? Que Deus continue abençoando grandemente a vida de todos vocês em nome de Jesus. Então, se você quer entrar em contato conosco, tá aí, tá? Pastor Mário Luna, irmã Ângela Manhãs, ela louva, já mostrei aí para vocês. Pregação, conferência, congresso, escola dominical, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, aula de teologia, treinamentos, enfim. Convide-nos. Nós iremos. Não é difícil nos convidar. As pessoas pensam assim, ah, meu Deus, como será? Entre em contato. Faça como Assembleia de Deus Missão. Faça também como a Assembleia de Deus do Distrito Federal de São Sebastião, que eu vou colocar na outra aula, né? Ainda não fomos, então eu não tenho como colocar, tá bom? É claro que na data da lição nós já fomos, mas na data que essa aula vai ao ar, tá? Que ela vai ao ar no dia 17, como eu disse, 16 ou 17 de agosto, ainda não fomos, tá? Então, na verdade, vamos no dia 16 de agosto e voltamos no dia 19 de agosto. É isso mesmo. Vamos no dia 16 e voltamos no dia 19 de agosto. Só que essa lição não é para essa data. Essa lição é para... Louvado seja o nome santo do Senhor. A lição que nós estamos ministrando aqui, ela é para o dia 18, né? Então, está aí dentro da data ainda, né? Na verdade, né? Que Deus possa... uma retificação para o dia 25, né? Dia 18 não, tá? A lição aqui é dia 25. Então, quando ela for ministrada, eu já fui e já quero ter voltado para a glória de Deus. Bom, vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento aqui junto conosco. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, tá bom? Deixei para o final, porque no final fica quem quer, fica quem pode, enfim. Que Deus continue abençoando. Não esquece não, pastor, eu tô aqui na região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, fora do Brasil. Para que as pessoas também possam ver que o canal tem sido assistido por vários lugares do Brasil e eu louvo a Deus por causa disso. Ou se você quiser, você também pode deixar a cidade e a região. Pastor, sou aqui Rio de Janeiro, sudeste. Ah, eu sou aqui do Paraná, sul. Algo assim também funciona, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma lição. Sempre é um desafio, Senhor, ministrar aulas. Às vezes pode ser que para quem está do outro lado, para quem não é professor, para quem é um aluno, possa parecer muito fácil, mas não é, Senhor. Porque é uma responsabilidade muito grande chegar aqui e ensinar, porque nós vamos ser, Senhor querido, Senhor amado, cobrados das nossas próprias palavras. Nós vamos ser, Pai querido, avaliado pelo que falamos, pelo que ensinamos. Senhor, então, tenha misericórdia de nós. Se tem algum professor pensando em desistir, em desanimar, em parar, não deixa parar, não deixa desanimar, não deixa desistir. Que a tua graça se faça presente e que ele ou ela possam continuar firmes na tua presença. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Eu te peço a tua bênção, Pai. Que seja uma aula edificante mais uma vez, Senhor, no dia que eles forem ministrar esta aula. Que o Senhor permita também que a tua presença esteja sobre a minha vida, a vida da minha esposa. Que o Senhor nos guarde, guarde a minha família, Senhor, de forma geral. Tome nas tuas mãos, Senhor, abra as portas, nos leve aonde o Senhor quer nos levar. Tira os impedimentos, permita que o canal cresça, Senhor. Que as pessoas divulguem o canal, que falem do canal, para que outras pessoas sejam edificadas, Senhor. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos, crendo e confiando no Senhor, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, nos vemos na próxima aula, como eu já falei, e continue nos ajudando em oração, porque estamos fazendo uma grande obra. Não importa que o lugar onde você esteja é pequeno, você está fazendo uma grande obra. Porque a obra não é sua, a obra é do Senhor. Pense sempre nisso. Não abandone a obra do Senhor. Seja vocês professores, seja você obreiro, obreiras, seja você quem for. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue servindo com fidelidade. Talvez você diga, pastor, não está valendo a pena. Não pense assim. O Senhor está vendo o esforço. O Senhor está vendo a motivação do seu coração. Continue. Vá em frente. O Senhor é aquele que continua te dando graça. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo
seja com todos nós que aguardamos e esperamos a volta do Senhor. Todos digam amém.